Olá, meu nome é Tainá Milfonsá, eu sou médica pela Universidade Federal do Ceará, fiz residência em clínica também na Universidade Federal do Ceará e hoje sou residente de endocrinologia e vou apresentar para vocês hoje uma aula sobre fármacos no tratamento do DM2. Antes de começar, só para a gente fazer uma breve introdução, acredito que eu não preciso convencer ninguém sobre a importância do tema, mas colocando em números, deixa eu ver porque aqui. Colocando em números, a última estimativa, né, do IDF, a Federação Internacional de Diabetes, coloca que nós tínhamos em 2021 537 milhões de adultos vivendo com diabetes e a previsão para 2045 como 784 milhões. Em relação a mortes causadas pelo diabetes no mundo em 2021, 6 milhões e 700 mil. Isso é o equivalente a uma morte a cada 5 segundos. Então, realmente não preciso convencer ninguém da importância do tema. E o que é que o controle pode oferecer a esses pacientes, né? Uma queda de 1% na glicada leva a menos 21% de mortes por diabetes, menos 14% de infartos agudos do miocárdio, menos 37% de complicações microvasculares, entre vários outros benefícios. Então, realmente, o uso de fármacos para o tratamento de diabetes permite não só o controle glicêmico, mas um suporte em várias outras complicações e comorbidades que advêm de um descontrole glicêmico. E aí, indo agora para os conteúdos da nossa aula, né, a gente vai discutir os estudos e o que nos leva a utilizar como medicamentos antidiabéticos orais a metformina, a sulfonilureas, a pioglitazona e os inibidores de DPP-4. Então, vamos lá. Só uma introduçãozinha, a metformina, ela é um medicamento da classe das biguanidas, é um medicamento que tem um mecanismo de ação que apesar de ser um medicamento bem antigo, que nós ainda estamos compreendendo melhor no momento, sabemos, né, que ele age no fígado, associando-se a uma diminuição da gliconeogênese, age também no intestino, aumentando a secreção de GLP-1, então temos hoje os famosos análogos de GLP-1, mas desde aí 98 a metformina, antes de 98 foi o primeiro estudo que eu vou apresentar, mas há décadas a metformina já vem aí fornecendo algum grau de aumento do GLP-1 intestinal. Além disso, ela também tem outras ações, né, no intestino, como alteração do microbioma intestinal, como modulação de resposta imune e como efeitos de aumentar a captação aumentar a saída de glicose, né, do enterócito para ser excretado no intestino. Então, esse medicamento é um medicamento que tem alta eficácia, que não causa hipoglicemia, é neutro em relação ao peso, não é um medicamento injetável e tem um custo baixo, os pacientes têm acesso no SUS. Em relação aos efeitos adversos, só chamar a atenção para vocês realmente dos efeitos no TGI, pode ter uma deficiência de vitamina B12, e a gente sempre tem a descrição de acidose lática, a gente acaba se preocupando mais com ela só em pacientes específicos, como por exemplo os que têm DRC ou os que estão internados, né? De uma forma mais ampla, é um medicamento bem seguro. E aí, o primeiro estudo que a gente vai discutir hoje é o KPDS, né? É um estudo que tem várias subdivisões, vários braços, e esse que a gente vai apresentar, ele veio em uma época que não tinha evidência de efeito do controle glicêmico em complicações macrovasculares. Então, o que é que o controle glicêmico vai poder fazer por esses pacientes? Então, foram avaliados nesse braço 1.704 pacientes que tinham sido diagnosticados com diabetes e que eram acima do peso, certo? Nesses pacientes, eles foram randomizados para dieta, que seria o que eles chamam de tratamento convencional, e metformina em doses crescentes, a partir de 850 miligramas, chegando até 2.550 miligramas dia. Então, a gente vai falar principalmente da tabela entre os convencionais, que tinham 411 pacientes, versus 342 pacientes com metformina. Mas dentro do estudo, eles também randomizaram para insulina, clorpropramida, que é uma sulfonilureia de primeira geração, e glibenclamida, uma sulfonilureia de segunda geração. Esse estudo ele avaliou qualquer endpoint associado ao diabetes, morte relacionada a diabetes e morte por todas as causas como seus desfechos primários, certo? Eram pacientes em torno de 53 anos,
mais ou menos distribuída entre homens e mulheres, que tinham um IMC em torno de 31 até 31,8, certo? E a glicada em torno de 7,1 a 7,3. Então, esse é o perfil de paciente que foi avaliado nesse estudo. Eles foram seguidos por uma média de 10,7 anos, né? Um estudo bem longo. E a gente vê aqui, realmente, os gráficos desse estudo são mais rudimentares, foi o único que tinha na internet, certo? Mas aqui eu vou traduzir para vocês. A gente vê que, principalmente no primeiro ano, a metformina, que é o triângulozinho, levou a uma queda significativa, tanto de glicemia de jejum quanto de glicada, comparada com o convencional, que é a bolinha preenchida. Mas isso se manteve ao longo dos anos, proporcionando que a mediana de glicada no final do estudo foi 7,4% no grupo da metformina e 8% no grupo controle. Além disso, vale a pena a gente mencionar que a metformina levou a um menor ganho de peso do que os pacientes que fizeram um tratamento convencional e levou a menos episódios também de hipoglicemia. Ela fica realmente lá embaixo, comparado também com as outras drogas, né, que foram usadas nesse estudo como comparativo, que seriam as sulfonilureas e as insulinas. Então, em relação a desfechos, né, esse estudo mostrou que a metformina conseguiu reduzir 32% do risco de forma significativa para qualquer desfecho relacionado a diabetes, 42% das mortes relacionadas a diabetes e 36% de mortalidade por todas as causas. Além disso, ela significativamente foi melhor do que a sulfonilureia e a insulina para qualquer desfecho relacionado a diabetes, mortalidade por todas as causas e para AVE, certo? Então, assim, foi realmente um estudo inovador, né, que trouxe informações relevantes para nós sobre a metformina conseguir atingir, sim, um grau de controle glicêmico associado a uma diminuição de desfecho. O DPP, e a seguir, como a gente vai falar do DPP-OS, são estudos que foram iniciados realmente em pacientes ele foi pensado para pacientes com pré-diabetes, mas ele ajuda a gente a entender os benefícios que a metformina pode trazer. Então, a gente vai discutir eles dois aqui também. O DPP foi um estudo com 3.234 pacientes com IMC acima de 24 e o que seria parecido com o que a gente usa hoje para referência para pré-diabetes, porque era diferente nessa época, né? Mas uma glicemia de jejum de 95 a 125 ou um pós-TOTG de 140 a 199. Esses pacientes eles foram randomizados para orientações padrão sobre mudança de estilo de vida, algo que seria como se a gente só dissesse, faça exercício, versus pacientes que fizeram, junto com metformina, 850 miligramas 2 vezes ao dia, ou uma mudança de estilo de vida intensivo, na qual tinha uma orientação de metas, exercícios individualizados e realmente esse esforço de garantir que o paciente seguisse essa mudança de estilo de vida, sem metformina. Então, aqui só ilustrando para vocês, né, a gente vai ter pacientes que tinham esse IMC aqui em torno de 34 e que estavam com a glicada em torno de 5,9. Aqui a gente vai poder ver que a mudança de estilo de vida intensiva teve uma queda mais significativa no peso do que a metformina, mas ainda teve uma perda de peso da metformina em relação ao placebo, que realmente os pacientes da mudança de estilo de vida intensivo estavam tendo uma atividade física significativa e que realmente nem todos os pacientes do grupo da metformina aderiram tanto quanto o placebo, porque a gente sabe que não tem como cegar para esses efeitos de TGI que a metformina pode causar, mas que a gente tem como reduzir isso fazendo uso de formulações de liberação mais lenta e fazendo uma progressão lenta de dose. Mas mesmo assim vai ter pacientes que vão ter efeito TGI importante. E aqui a gente tem um resultado de incidência cumulativa de diabetes ao longo do tempo. A gente vê que realmente os pacientes que usaram metformina em relação ao placebo tiveram diminuição de 31% na incidência de diabetes. Mas quem fez a modificação intensiva do estilo de vida teve uma diminuição de 58%. Além disso, a gente vê que quando a gente compara a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, teve um P significativo em relação à redução dos dois com a intervenção, né, versus o placebo. E aqui que eu achei interessante a gente trazer, tanto a metformina quanto a modificação de estilo de vida intensiva reduziram a glicemia de jejum, mas a modificação de estilo de vida intensiva reduziu mais a glicemia pós-prandial.
Então, é interessante a gente mostrar que ela deve melhorar a sensibilidade, a modificação de estilo de vida também melhora a sensibilidade aí, dessa ação da insulina pós-prandial. E aí, a seguir, né, o que é que foi pensado? Já tinha essa coorte de pacientes e a ideia foi continuar acompanhando esses pacientes depois do período desse DPP que eu apresentei para vocês, que foi entre 96 e 2001. Então, entre 96 e 2001, esse paciente estava acompanhando ou com placebo, ou com metformina, ou com mudança intensiva de estilo de vida, foram convidados a fazer um prolongamento, né, com o DPP-OS, acrescentando um pouco mais, né, uma carga um pouco maior de orientações sobre a mudança de estilo de vida em cada um desses grupos. E aí eles foram acompanhados de 2002 até 2014, para avaliar desfecho de prevalência de diabetes, depois desses aproximadamente 15 anos, né, daqui para frente, e complicações microvasculares. Então, a gente vê que no total do estudo, em quem usou só metformina, com um pouquinho a mais das modificações de estilo de vida, teve uma incidência de diabetes 18% menor, e quem usou a modificação de estilo de vida intensiva teve 27% a menos de incidência de diabetes. Além disso, entre os desfechos como um todo, microvasculares, não teve uma diferença geral, mas teve uma diferença de desfecho microvascular no grupo que não teve diabetes versus o grupo que teve diabetes. Então, isso quer dizer que eu posso ter desfecho microvascular no grupo que não tem diabetes? Sim. Isso é, inclusive, algo que uma das razões pelas quais a gente sempre rastreia para desfechos microvasculares assim que tem o diagnóstico de diabetes. Tanto porque ele poderia já não saber, quanto porque, às vezes, o pré-diabetes realmente já pode ter algum desfecho. Então, 28% a menos, teve 28% a menos desfechos microvasculares no grupo que não tinha diabetes versus o grupo que passou a ter diabetes. E, particularmente em mulheres, teve uma redução de 21% a 22% de desfechos microvasculares com MEV intensiva, quando comparado com placebo ou com metformina. O que é que o DPP e o DPP-OS podem mostrar para a gente, né? A metformina tem uma boa ação no controle glicêmico. A metformina diminui incidência cumulativa de diabetes quando iniciada no pré-diabetes para os pacientes para os quais é bem indicado. E a metformina também pode vir a diminuir desfechos microvasculares em populações específicas. É o que a gente pode tirar daí. Vamos agora para as sulfonilureias. As sulfonilureias são secretagogos de insulina, né? Então, a gente vê que elas vão agir lá nos canais de potássio ATP dependentes das células beta-pancreáticas, vão impedir o efluxo de potássio, causando a despolarização da célula e, portanto, ativando os canais de cálcio voltagem dependentes, e aí ela vai ser liberado a insulina que já está pré-produzida. Ou seja, eu não vou estimular a produção, eu vou estimular essa liberação. De forma que esse é um medicamento que tem uma eficácia alta, que induz sim hipoglicemia, já que essa liberação de insulina que ela faz é independente de glicose, que pode causar um ganho de peso pelo efeito anabólico da insulina, mas é um medicamento que não é injetável e tem um custo baixo, certo? E entre a classe, como são vários medicamentos, alguns vão poder ter menos risco de hipoglicemia do que outros, como a glicazida MR, que é o que a SBD coloca como menor risco de hipoglicemia por sua liberação mais prolongada. E aí, quando a gente vai ver a sulfonilureas, eu vou trazer para vocês o estudo Advance, que avaliou 11.140 pacientes com DM2, que foram randomizados para a glicazida MR, que foi progredida até ter uma meta de glicada de 6,5 ou menos, ou controle. E aí os desfechos primários foi MACE, aí toda vida que eu falar MACE, entendam como morte por causas cardiovasculares, IAM não fatal, AVE não fatal, e por vezes vai incluir o quarto ponto, que seria a hospitalização por angina instável. E também eventos microvasculares maiores foram estudados juntamente. Esse era um grupo de pacientes em torno de 66 anos de idade, com 8 anos de diabetes aproximadamente, e que pelo menos 30% tinham uma história de uma doença macrovascular já prévia, né? Então, eram pacientes que já tinham um risco cardiovascular significativo. Aqui a gente tem que eles faziam uso de vários antidiabéticos orais antes do estudo, né? E depois do estudo, praticamente todo mundo do grupo intensivo estava fazendo a glicazida e o grupo standard estava fazendo principalmente metformina e uma parte estava fazendo outra sulfonilureia.
E aqui a gente tem que no Advance a gente obteve, ao final desses 66 meses de follow-up, que de forma significativa a glicada caiu 0,67% ao final do estudo e teve uma diferença na glicemia de jejum de 21,9 miligramas por decilitro no grupo que estava usando a glicazida. Além disso, a gente pode ver aqui que no endpoint primário, né, o mais importante que eles queriam provar, significativamente, não tocando aqui a linha do meio, foi mostrada uma redução da combinação de eventos macro e microvasculares. Mas, dentre esses eventos que foram avaliados, o que mais mostrou ser significativo foi a diminuição de nova ou piora de nefropatia, que hoje a gente chama de doença renal do diabetes. Essa nova ou piora foi definida como um aumento, dobrar a creatinina para pelo menos acima de 2,2, como início de diálise ou como surgimento de albuminúria acima de 300 miligramas por grama, tá? Então, a gente teve que, ou seja, o desfecho maior foi atingido, teve uma melhora com a sulfonilureia, mas principalmente às custas de uma melhora em relação à nefropatia. Inclusive, também uma melhora significativa no surgimento novo de microalbuminúria. O que é que falou contra aqui, né? Um aumento da taxa de hospitalização por qualquer causa, em parte atribuída às hipoglicemias, né? Então, aqui eu coloquei que quem teve pelo menos um episódio de hipoglicemia severa, 150 pacientes do grupo intensivo versus 81 pacientes do grupo controle, com a razão de risco significativa. Então, realmente, a sulfonilureia se associou a maior risco de hipoglicemia. Mas é interessante a gente colocar que é um medicamento que teve eficácia na redução da glicada, que mostrou um desfecho significativo para a gente. Então, por ser um medicamento também de baixo custo disponível no SUS, é uma opção, em especial para os pacientes que tiverem menor risco de hipoglicemia e também usado com parcimônia nesses pacientes com risco de hipoglicemia. Em relação à pioglitazona, né? A pioglitazona faz parte da classe das tiazolinedionas e a partir daqui, né, só realmente uma observação histórica, né? Depois das pioglitazonas, vocês vão ver que eu vou falar de vários estudos dos IDPP-4 relacionados à segurança cardiovascular. E na próxima aula, na parte 2 de fármacos associados ao diabetes, SGLT2, NAD-GLP-1, eles também passaram por vários estudos de segurança cardiovascular. Por quê? Porque a outra droga dessa classe, né, a rosiglitazona, mostrou realmente uma piora dos desfechos em relação à insuficiência cardíaca e realmente foi tirado do mercado. Então, foi a partir dessa classe, né, que foi reforçada a importância desses estudos que eu estou mostrando para vocês, com a relevância da gente olhar para a droga utilizada para o diabetes não só como uma droga capaz de baixar a glicada, mas uma droga capaz de modificar desfechos, tanto para o bem quanto para o mal. E aí foi nesse sentido que são grande parte dos estudos que eu vou mostrar daqui para frente. Então, a pioglitazona, mas a pioglitazona não mostrou de forma tão intensiva, então realmente ela continua no mercado e vale a pena a gente falar sobre ela, né? A pioglitazona, ela age no pipargama, né? Tem uma ação genética que vai atuar no fígado, diminuindo a gliconeogênese, diminuindo a esteatose, no músculo, aumentando a captação de glicose, ou seja, deixando esse músculo mais sensível à insulina, e também tem um efeito anti-inflamatório imunomodulador. A pioglitazona é um medicamento que tem alta eficácia, que não causa hipoglicemia, que tem um ganho de peso atribuível principalmente à retenção hídrica, não é um medicamento injetável, tem um custo baixo. Em relação aos efeitos adversos, vale a pena a gente reforçar, né? Tem tido relato de aumento do risco de fraturas e teve essa associação com ciático de bexiga em ratos. Então, o estudo que a gente vai falar da pioglitazona hoje é o PROACTIVE, e aí ele avaliou 5.238 pacientes com diabetes e evidência de doença macrovascular, IAM, AVE, e estente ou revascularização miocárdica nos 6 meses antes, síndrome coronariana aguda nos últimos 3 meses, ou evidência de DAC ou DAOP já comprovados, né? Então, a gente vê que foi um grupo de pacientes com muito alto risco cardiovascular, que é um grupo que às vezes fica de fora dos estudos, mas que eles incluíram aqui. Esses pacientes foram randomizados para pioglitazona em doses crescentes até a dose máxima tolerada, podendo chegar a 45 mg dia,
ou placebo, e esses pacientes foram seguidos por 34,5 meses, em média. E foi avaliado desfecho, morte por todas as causas, MACE, e intervenção cirúrgica ou endovascular, tanto em coronárias quanto em membros inferiores. Então, a gente vê que esses são pacientes com em torno de 61 anos, com 8 anos de diabetes, com um IMC em torno de 30,7 a 31, 40% já com doença microvascular, a maioria realmente, assim, randomizados em relação ao tratamento que eles estavam fazendo para o diabetes antes do início do Proactive, e uma glicada média de 7,8 a 7,9. Então, aqui a gente tem os critérios de entrada, mostrando que realmente também foram randomizados cada um daqueles critérios que eu coloquei para vocês. Então, o que é que aqui mostrou, né? Essa primeira curva, ela mostra o resultado, o endpoint primário que eles queriam ver no estudo, que era aquela morte por causas específicas relacionadas a IAM, AVE, amputação da perna, revascularização coronariana, que eu tinha explicado para vocês antes. Não conseguiu mostrar, né, vocês verem que o intervalo de confiança passa pelo 1, não conseguiu mostrar uma diferença entre a PIL e o placebo nesse desfecho, mostrando, na verdade, assim, uma tendência de uma diminuição, mas não chegou a ser estatisticamente significativo. Mas o desfecho secundário, que foi morte por qualquer coisa e a M não fatal, o AVE, aí sim foi significativa a redução do risco, né? Menos pacientes tiveram esses desfechos com pioglitazona comparado com o placebo. E aí, qual é a estimativa que o estudo faz? Se você tratasse 48 pacientes em 3 anos, você iria prevenir primeiros episódios de AM, AVE ou morte. Talvez esse número possa, provavelmente, na verdade, esse número deve ser menor, né? Esse número necessário para tratar deve ser menor, porque você também vai prevenir segundos e terceiros episódios, se realmente a gente assume que a droga é capaz de ter esse efeito que ela mostrou ter, né? Então, pode ser que seja ainda melhor esse número. Aqui a gente vê a curva que mostra o número de pacientes que passaram a precisar de uso de insulina permanente. O estudo definiu como uso de insulina permanente mais de 90 dias de uso de insulina terapia, ou morte em uso de insulina terapia, ou final do estudo em uso de insulina terapia. E a gente vê que, significativamente, quem usou pioglitazona usou uma dose menor, teve um tempo maior, na verdade, até a necessidade de uso, né, prolongado de insulina, ou permanente. E isso é interessante, por quê? Porque a gente sabe que a insulina, considerando seus efeitos anabólicos, causa um ganho de peso e que a síndrome metabólica é algo importante dentro do controle desses pacientes. Então, se eu consigo reduzir a dose necessária de insulina, melhorar essa sensibilidade periférica à insulina, isso também é válido, né? E, além disso, a pioglitazona mostrou um bom resultado também nos desfechos de glicada, ela baixou 0,8, comparado com o placebo que baixou 0,3 de forma significativa. Ela diminuiu mais triglicerídeo e ela aumentou o HDL, a fração HDL do colesterol. Em relação aos efeitos adversos, né, o que pode preocupar a gente, esse estudo mostrou um aumento de IC com necessidade de admissão hospitalar, mas sem aumento de morte por IC. Mas realmente ele direcionou para esse risco maior de internação por IC, e aí é por isso que a gente não usa essa droga nos pacientes que são classe funcional nível 3 ou 4. Além disso, em relação aos outros efeitos adversos, nenhum foi estatisticamente significativo. Chamei a atenção aqui para a questão do câncer de bexiga, porque tem aquele estudo nos ratos, né? E aqui, se a gente for olhar numericamente, né? 14 na PIL e 6 no grupo placebo. Mas eles chamaram um grupo externo para reavaliar esses dados. Quando foram excluídos os pacientes que o grupo considerou que não pudesse ser atribuído nem a PIL nem ao placebo, sobraram 6 pacientes na PIL e 3 no placebo. E mesmo entre esses 6 e 3, ainda tinha mais 4 da PIL e 2 do placebo, que eles consideraram que esse grupo considerou que poderia ser por outros fatores, pacientes tabagistas com história familiar de CA de bexiga. Ou seja, realmente não conseguiu se mostrar uma associação em humanos com o CA de bexiga nesse estudo. Então, assim, a pioglitazona, ela se mostra como um medicamento que é mais uma alternativa que a gente tem para o tratamento, que tem
um bom perfil em relação à melhora, por exemplo, de desfechos hepáticos. Então, eu não trouxe aprofundado nessa aula, né, que a gente está falando mais dos desfechos glicêmicos mesmo, mas tem seu lugar na doença hepática metabólica. E, além disso, é um medicamento que diminuiu o uso de insulina e que diminuiu desfechos também, né, que seria o mais importante naquele estudo de morte por todas as causas, AVE não fatal, AVE e AM não fatal. E agora vamos chegar na última classe, nos DPP4, os inibidores, adipeptidase 4. Então, o que é que acontece? Para a gente entender como eles agem, a partir do momento que a gente se alimenta, o intestino vai liberar, né, GLP-1 e GIP, as incretinas, para sinalizar para o pâncreas que está na hora de produzir a insulina pós-prandial. A enzima DPP4 ela é responsável por degradar essas incretinas rapidamente. E a partir do momento que a gente inibe a ação da DPP4, eu vou vou permitir, né, uma maior quantidade de incretinas na circulação, que por sua vez vai aumentar a secreção de insulina pós-prandial e diminuir a liberação de glucagon. Esses são medicamentos com eficácia média, que não causam hipoglicemia, neutros em relação ao peso, não são injetáveis e têm um custo médio. Em relação aos efeitos adversos, tem relatos de pancreatite sem relação causal definida, dor articular, e a saxagliptina se associou com aumento de risco de IC. Esse é um dos estudos que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro estudo dos DPP4 é o SAVOR. É um estudo de 16.492 pacientes com diabetes, com doença cardiovascular estabelecida ou 2 ou mais fatores de risco cardiovascular, que foram randomizados para usar saxagliptina ou placebo. Esse estudo queria justamente, ele seguiu esses pacientes por 2 anos, e esse estudo queria justamente avaliar morte por causa cardiovascular e a MAVE, ou seja, aqueles desfechos preocupantes, já que eles são os desfechos duros, que a gente chama, né, os desfechos mais graves que podem acontecer com esses pacientes, que foi necessário, realmente requerido, que as drogas fizessem esses estudos para evitar que fosse liberado no mercado uma droga como a rosiglitazona, que aumentou aqueles desfechos cardiovasculares, como eu expliquei para vocês. Então, esse estudo ele avaliou pacientes com uma média de idade de 65 anos, incluiu 14% de pacientes acima de 75 anos, o que é interessante porque muitos estudos acabam usando como critério de exclusão, né, esses pacientes mais idosos, a maioria do sexo masculino, com um IMC, em sua maioria também acima de 30, e em torno de 10 anos de diabetes, com uma glicada de 8. Além disso, né, eles tinham, em sua maioria, um clearance acima de 50, mas tinha uma proporção de clearance entre 30 e 50, e em sua maioria não tinham microalbuminúria, albuminúria no caso. E aqui a gente vê que ao final do estudo, a glicada foi reduzida com saxagliptina, ele coloca que foi de forma significativa, mas assim, realmente, uma glicada de 7,7 com saxa versus 7,9 com placebo, e ele reforça que mais pacientes conseguiram atingir a glicada abaixo de 7 com saxagliptina, 36% com saxa versus 27% com placebo. E aqui a gente tem os endpoints, né, tanto primários quanto secundários. Os primários seriam os MACE, como eu tinha explicado para vocês, mostrou não inferioridade da saxagliptina em relação ao placebo. E os secundários foi morte por causa cardiovascular, IAM, AVE, hospitalização por angina estável, revascularização ou IC. E aí, juntando isso tudo, também mostrou não inferioridade em relação ao placebo. E aí, quando a gente vai ver endpoints específicos, né, teve esse resultado inesperado, que seria um aumento de hospitalização por IC em 2 anos, de forma significativa, né? Então, aqui foi de 3,5% entre quem usou saxagliptina teve hospitalização por IC versus 2,8% em quem estava com placebo, né? Nos desfechos primários mostrou não inferioridade. Então, isso colocou aquela pulga atrás da orelha em relação ao que poderia, se isso era um efeito de classe ou se isso era um efeito da saxagliptina. Além disso, teve uma diferença significativa em hipoglicemias, assim, nesse estudo mostrou mais hipoglicemia no grupo que estava usando SAR, mas não teve diferença nos demais parâmetros.
E aí a gente vai prosseguir porque ainda foi um pouco mais avaliado nos estudos seguintes essa questão da associação com hospitalização por IC ou não. O Examine foi um estudo de 5.380 pacientes com DM2 e AM, ou angina instável, que precisou hospitalizar nos últimos 15 a 90 dias. Também pacientes com muito alto risco cardiovascular. Eles foram randomizados para gliptina ou placebo e foram seguidos por até 40 meses, a mediana de 18 meses, e o desfecho também foi mês. Então, a gente vê que eram pacientes com em torno de 61 anos de idade, 7 anos de diabetes, um IMC de 28,7 e... Acho que eu tenho a glicada do lado. Não. E uma glicada que saiu em torno de... Pronto, em torno de 8,03 era a glicada desse grupo de pacientes. Então, ao final do estudo, mostrou uma diferença de alogliptina por placebo de 0,36%, sem diferença no peso ou no perfil de lipoproteínas entre esses dois grupos. A alogliptina não mostrou não inferioridade em desfechos primários e secundários, certo? Daqueles que eu contei para vocês sobre a questão do MACE. Sendo que aí, e também não mostrou diferença significativa em eventos adversos sérios. Mas, em vista aquele aumento de hospitalização por IC demonstrado no estudo SAVO, que era outra classe outro medicamento da classe DPP-4, foi feita uma análise pós-hoc, né? Ou seja, uma análise depois que já tinha sido liberado o estudo completo, que foi desenhado para avaliar aquele outro MACE, aquele outro desfecho, que era MACE. Então, foi reavaliado o estudo com aqueles mesmos pacientes para avaliar a hospitalização por IC especificamente. E aí eles separaram os pacientes em quem tinha IC de base e quem não tinha. E na incidência cumulativa ao longo do tempo foi semelhante. Mas se a gente for olhar a prevalência realmente de hospitalização por IC, aumentou de forma significativa no grupo que não tinha história de IC de forma basal. Ou seja, dentre os pacientes que antes não tinham IC, esses aparentemente hospitalizaram mais do que os pacientes mais com o uso de alogliptina do que com placebo. Então, assim, continuou realmente essa questão, mas, novamente, em relação a desfechos cardiovasculares e, inclusive, morte, não mostrou aumento. O TECOS foi um estudo de 14.671 pacientes que foram seguidos por 3 anos. Eram pacientes com DM2 com doença cardiovascular estabelecida, acima de 50 anos, uma glicada média de 7,2 e os de 1 ou 2 antidiabéticos orais ou insulina. Nesse estudo não incluiu quem tinha tido 2 ou mais hipoglicemias graves no último ano e a TFG era acima de 30. Também foi avaliado aquele MACE de 4 pontos como final do estudo. E aí foi avaliada a sitagliptina. A sitagliptina baixou a glicada em 0,29%. Não teve mudança nem em desfechos primários cardiovasculares, nem nos desfechos secundários, nem em morte por qualquer causa, nem em hospitalização por IC. Então, para sitagliptina, não teve diferença na hospitalização por IC, nem em nenhum dos outros desfechos, mostrando não inferioridade ao placebo, que é o que esses estudos acabam objetivando demonstrar essa não existência de um risco aumentado para o paciente. E não teve também aumento de eventos adversos sérios. Então, é um medicamento que pode ser usado em pacientes DM2 com alto risco cardiovascular, sem aumentar índice de complicação ou hospitalização por IC, que é a nossa preocupação ali no início. Em relação ao Carmelina, é um estudo de 6.979 pacientes, usando ou linagliptina ou placebo, que foram seguidos por 2,2 anos, e o desfecho foi o MACE de 3 pontos. Aqui a gente tem que era um estudo de pacientes com 66 anos, a maioria homens, e aqui eu só reforcei para vocês que ele colocou uma quantidade de pacientes em torno de 15% com clearance abaixo de 30 e 28% com clearance entre 30 e 45, que nem todos os estudos acabam incluindo uma porcentagem mais significativa desses clearance reduzidos. Isso se dá porque a linagliptina tem uma excreção por via biliar e não tem ajuste para a função renal. Eu acredito que eles estavam querendo mostrar esses benefícios. Além do mais, eram pacientes que tinham uma glicada em torno de 7,9 a 8 e um MC de 31,3 a 0,4. E aí, o Carmelina, ele mostrou não inferioridade para o MACE de 3 pontos
E mostrou também não mudança para desfechos renais, né? Que seria doença renal dialítica, morte por causa renal e uma perda maior do que igual a 40% na TFG. Então, não teve piora nem em desfechos cardiovasculares, nem em desfechos renais. A glicada, ele coloca que em 12 semanas baixou 0,51%, né? Ele se aproveita aqui da maior baixa que a linagliptina pôde mostrar. Ao final do estudo, baixou 0,36% em relação ao placebo com o uso da lina. Não aumentou hipoglicemias e alguns eventos adversos tiveram um desbalanço, né? Pemphigoide, lesões de pele, pancreatite, CA pancreático. Mas, novamente, sem conseguir comprovar uma relação direta, um nexo causal, certo? A seguir, eles avaliaram a linagliptina comparado com a glimepirida, certo? Eles fizeram um estudo de 6.042 pacientes com diabetes com alto risco cardiovascular, que foram seguidos aí por 6,3 anos e avaliaram nesses pacientes morte cardiovascular, IAM não fatal e AVE não fatal. Esses pacientes eram pacientes em torno de 63 anos, que tinham esses fatores de risco cardiovascular envolvidos, né? Uma idade avançada, ou múltiplos fatores de risco cardiovasculares, ou doença vascular ou microvascular, a maioria deles realmente com doença vascular ou múltiplos fatores de risco cardiovasculares. E aí eles tinham, e 40%, né, com qualquer doença aterosclerótica cardiovascular. Então, realmente, pacientes que tinham um risco importante. Pacientes, eles tinham uma glicada em torno de 7,2 e um IMC em torno de 30. E todos eles tinham alguma doença microvascular. Aliás, 28% deles tinham alguma doença microvascular. Então, aqui a gente tem que eles compararam a lina 5mg ou doses crescentes de glimepirida, começando com 1, chegando até 4mg. E aqui ele mostrou não inferioridade tanto para o 3-point MACE, que é aquele que eu tinha descrito para vocês, quanto para mortalidade por todas as causas. Que é um estudo que fala a favor, já que a linagliptina não aumenta esses desfechos, fala a favor também da própria glimepirida, da sulfonilureia. Também não teve inferioridade dessa sulfonilureia para desfechos, tanto de mortalidade por todas as causas, quanto daquelas complicações relacionadas a desfecho cardiovascular. Aqui também, o tempo até morte cardiovascular não foi significativa a diferença, nem até morte não cardiovascular. Em relação à glicada, não teve uma diferença significativa entre os grupos. Inclusive, foram pacientes que a introdução de outros antidiabéticos, que foi decidida pelos assistentes, né? Também não teve uma diferença entre os dois grupos e mesmo assim a glicada não mudou. O ganho de peso com glimepirida foi modesto. A diferença de peso foi 1,54 quilos em relação a quem usou linagliptina. Quase nada, né? E glicemia de jejum, PA, perfil lipídico não diferiram significativamente. Em relação aos efeitos adversos, não teve uma diferença importante, inclusive na parte de hospitalização. E tirando hipoglicemia, realmente. Aí, hipoglicemia, a gente vê que o grupo da glimepirida teve uma quantidade maior de hipoglicemias, inclusive com descrição de hipoglicemias que necessitaram hipoglicemias severas. Então, a gente tem aqui que a incidência, né, de moderadas ou severas hipoglicemias ao longo do tempo chegou a 8,4 por 100 participantes ano no grupo glimepirida, e foi de 1,4 por 100 participantes ano no grupo de linagliptina. Mas reforçando, sem diferença, pronto, mas reforçando que realmente as duas drogas se mostraram na comparação seguras e que a sulfonilureia se mostra realmente como uma opção interessante que a gente tem que tomar cuidado com a hipoglicemia. O Evergreen, tá acabando, gente. O Evergreen é uma comparação da evogliptina com a linagliptina. Então, a evogliptina é um medicamento que está liberado aqui no Brasil, mas esse estudo ele foi feito a partir de uma comparação com a linagliptina, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês, do Carmelino e do Carolina, que já tem esse efeito positivo observado na variabilidade glicêmica e nas hiperglicemias. Então, eles avaliaram a evogliptina comparado com a lina durante 12 semanas para avaliar a mudança de glicada.
esse foi o endpoint primário, ou seja, não usou aqueles desfechos duros, como a gente estava discutindo até agora, que seria morte cardiovascular, IAM não fatal, AVE não fatal. Aqui foi glicada, o desfecho avaliado. Eles fizeram por 12 semanas os pacientes usarem 102 pacientes com Evo e 105 com Lina, e depois eles colocaram todo mundo com evogliptina nas 12 semanas seguintes. Eram pacientes com 56 anos de idade, o IMC em torno de 26, com 4 anos de diabetes, aproximadamente. E esse foi um estudo que foi feito em 19 centros na Coreia do Sul. Também foi um estudo mais restrito, todos aqueles outros eram estudos em vários centros, em vários países. Então, aqui o que ele mostrou foi que teve menos 0,85 de glicada no grupo com evogliptina e menos 0,75 no grupo com linagliptina. Vocês vão ver que realmente foi bem semelhante, né? E a diferença entre os grupos ficou abaixo da margem de não inferioridade que eles estabeleceram. Então, realmente, a evogliptina não teve inferioridade na queda da glicada em relação à lina em 12 semanas. E aquele segmento que eu falei para vocês, da semana 12 até a 24, ambos os grupos ficarem com evogliptina, teve uma diferença semelhante entre os grupos, né? Quem usou só evogliptina baixou 0,94, quem usou lina depois evo, 0,83 da glicada. Não teve nenhum evento adverso com uma relação causal com o produto. E ele concluiu que não tinha inferioridade, que 80% dos pacientes apresentaram uma glicada abaixo de 7 ao final da semana 24. E ele também avaliou alguns outros desfechos secundários, com uma melhora de variabilidade glicêmica no CGM, uma queda de marcadores de estresse oxidativo. Então, realmente, nesse estudo, né, eles realmente só compararam os desfechos glicêmicos, não trouxe uma novidade em relação aos demais, mas teve essa melhora de variabilidade glicêmica que também é interessante para a gente pensar nas vantagens do IDPP-4. Deixa eu ver se... porque ele não colocou aqui nessa tabela inicial. Pronto, eu vou checar, não vou lembrar. Estou concorrendo justamente aí, né? Sim, sim. Sim, vou checar. Mas não lembro não. E aí, por último, a gente vai falar um pouquinho do Verify, que é um estudo que combinou metformina com placebo versus metformina com vildagliptina. Então, foi um estudo de 2001 pacientes, acompanhou esses pacientes por 5 anos. E como é que era o desenho do estudo, né? Era esses pacientes, no início, terem um aumento progressivo da dose só de metformina, de 500 em 500 miligramas a cada semana. E aí, depois, eles eram randomizados para um grupo que fazia metformina 2 gramas com vildagliptina 100 miligramas, versus um grupo que fazia metformina 2 gramas com placebo 2 vezes ao dia. E aí, o desfecho primário desse estudo foi justamente nesse início aqui, esses dois grupos, comparar a diferença de tempo até a falha, que é definido como falha, é uma glicada acima de 7, em 2 visitas com um intervalo de 13 semanas. Então, eles queriam ver como que mudava você já deixar esse DPP-4 desde o início, comparado com deixar só a metformina. A proposta era justamente dentro da ideia de evitar a inércia terapêutica. Então, faz sentido eu começar já 2 drogas, logo no início do tratamento, eu vou ter benefício em relação ao controle glicêmico a seguir, se eu deixar 2 drogas ou se eu deixar só a metformina, que é um medicamento de primeira linha aqui, né? Então, ele queria mostrar o benefício em relação a isso. Depois, vai ter um segundo período aqui do estudo que vai acrescentar vildagliptina para ambos. E aí depois, caso isso falhasse, o investigador iria definir o início de insulina basal. Então, eram pacientes, né, com idade média de 54 anos, em média com 3 meses de diabetes então, e com uma glicada de em torno de 6,7. Então, você vê que realmente a ideia foi pegar esses pacientes de forma bem precoce e ver qual esse benefício mesmo de fazer a associação de drogas. O que mais? Em relação ao clearance, né, eles realmente, o clearance mínimo que eles colocaram foi 30 a 60 e só 3% dos pacientes tinham
esse cliente de 30 a 60. A maioria era acima de 60. E aqui a gente vê que esse primeiro estudo é a taxa cumulativa de falha inicial, ou seja, quanto tempo demorou para os pacientes de cada um dos grupos terem 2 glicadas acima de 7, com um intervalo de 13 semanas. E aqui, a taxa de falha foi de 43% no grupo que estava com terapia combinada versus 62% no grupo que estava só com metformina. Então, realmente, a estimativa para o tempo de falha foi de 61 meses para quem estava com a terapia combinada versus 36 para quem estava só com metformina. E a falha ao segundo tratamento também foi significativamente melhor para o grupo que já começou de início com metformina e vidagliptina e não que só usou metformina e vidagliptina depois da falha inicial. Então, aqui a gente vê, e não teve aumento significativo de desfechos de eventos adversos, né? Em nenhum dos grupos. Então, o que é que mostrou? Que esse tratamento combinado foi benéfico para o DM2 recém-diagnosticado, sem causar prejuízo e que realmente conseguiu garantir para esse paciente mais tempo com glicado dentro da meta, logo no início do seu tratamento. Então, aqui as mensagens que eu queria que a gente levasse para casa é que o controle glicêmico é capaz de proporcionar diminuição de complicações macro e microvasculares, então faz sentido os nossos esforços. Que escolhas inteligentes em relação ao custo-benefício envolvem se esse medicamento traz benefícios glicêmicos, mas também extraglicêmicos, isso principalmente vocês vão conseguir ver quando esses estudos de segurança se tornaram estudos de benefício cardiovascular, quando forem discutidos de SGLT2, análise de GLP-1. Segurança, claro, perfil de efeitos adversos do medicamento, custo, tolerabilidade, tudo isso tem que ser pesado para escolher de forma individualizada o que é melhor para aquele paciente. E a mudança de estilo de vida continua sendo uma arma poderosa para o tratamento, né? Se ela significativamente diminuiu tanto a incidência de diabetes nos pacientes com pré-diabetes, e ajudou a controlar a glicemia pós-prandial, isso também é uma vantagem para os pacientes com diabetes. E aqui que a importância da equipe multidisciplinar para fazer esse trabalho, que o fármaco realmente não vai fazer seu trabalho sozinho de jeito nenhum, e que a gente precisa conhecê-los, saber quais opções a gente pode dar para os pacientes, mas que se a gente não orientar em relação ao conjunto, entender como realmente uma vida completa e não como um número de glicada, essa é a melhor forma, senão a gente não vai poder ajudá-lo da melhor forma, né? E é isso.